Por folclore, entendemos as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de geração para geração, ou seja, é passado dos pais para seus filhos. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore. As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, religiosidade, comidas, linguagem, brincadeiras, jogos. O folclore é parte integrante da cultura de um povo e, por isso, é considerado pela Unesco como patrimônio cultural imaterial, sendo imprescindível a realização de esforços para a sua preservação. A palavra folclore tem origem no inglês e é oriunda do termo folclore. Esse termo, por sua vez, foi originário da expressão folklore, criada por um escritor chamado William John Townes, em 1846. Em 22 de agosto do mesmo ano, uma carta de Townes enviada à revista The Athenaeum foi publicada. O termo de Townes baseava-se em duas palavras: folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento, saber. Assim, a junção das duas palavras, conforme o próprio Townes, significa saber tradicional de um povo. A palavra proposta de Townes não foi adotada logo de imediato e só se popularizou quando surgiu a Sociedade do Folclore em Londres, no final do século XIX. No Brasil, o folclore é comemorado no dia 22 de agosto. No folclore temos narrativas tradicionais, representadas por mitos e lendas populares. O mito é uma narração de caráter fantástico, normalmente protagonizada por personagens sobrenaturais e heróicos, sendo usado para explicar fatos da realidade e fenômenos naturais que não eram compreendidos pelos povos antigos. Esse tipo de narração procura explicar a origem do mundo, os fenômenos da natureza ou determinados aspectos religiosos vinculados a uma comunidade ou civilização, com a utilização de simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis, misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que existiram de fato. As lendas são relatos folclóricos transmitidos oralmente com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. As histórias são fantásticas e são criados com elementos de ficção, que podem ser baseadas em algum acontecimento histórico. As lendas são contadas ao longo do tempo e podem ser modificadas pela imaginação das pessoas, e por este motivo, uma mesma lenda pode ser diferente entre uma população e outra, adaptando-se às circunstâncias de cada comunidade. Esse tipo de narração costuma servir para explicar algum acontecimento histórico
ou de uma determinada comunidade. Também possui um caráter literário e existem livros com esse tipo de histórias. No folclore, temos também os costumes tradicionais, representado pelos costumes como as danças e as festas populares. O folclore apresenta uma grande diversidade cultural, com ritmos e danças folclóricas, como carimbó, forró, capoeira, frevo, e festas populares, como a festa junina, festa do Divino, Círio de Nazaré e Folia de Reis. No folclore temos também as crenças e superstições, que são os saberes relacionados à magia e à bruxaria. A origem das superstições está na visão mágica sobrenatural que se tem do mundo. As crendices populares participam da própria essência intelectual humana, e não há momento na história do mundo sem a sua inevitável presença. Temos também no folclore a linguagem popular, que são os dialetos falados e os jargões populares. Algumas das características do folclore são: origem anônima. Muitos estudiosos definem que um elemento para ser considerado folclórico tem de ser de origem anônima. Outra característica é a transmissão oral, ou seja, o saber que faz parte do folclore de um povo tem de ser transmitido oralmente. Mais uma característica é a popularização coletiva, ou seja, o folclore tem que se popularizar na cultura de um povo. E também o surgimento espontâneo, ou seja, os elementos da cultura que formam o folclore surgem de maneira espontânea. A cultura popular brasileira reúne um conjunto de lendas, mitos e tradições do país, que estão calcados na história e na miscigenação de culturas, das quais se destacam a portuguesa, a africana e a indígena. Na literatura popular brasileira, temos a literatura de cordel, as adivinhas, provérbios e ditados, parlendas, lendas de várias regiões do Brasil, músicas folclóricas, canções populares e tradicionais que fazem parte da sabedoria popular, cantigas de roda, canções de ninar, música sertaneja, moda de viola, bossa nova, danças folclóricas. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo.